O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, se posicionou como vítima de censura depois da decisão da Justiça Eleitoral de suspender as suas redes sociais. No sábado, o juiz Antônio Zors determinou a suspensão dos perfis de Marçal sob suspeita de abuso econômico ao incentivar com recompensas financeiras a produção de vídeos por seus apoiadores. Zors atendeu ao pedido feito pela campanha da candidata Tabata Amaral. A decisão ressalva que Pablo Marçal pode criar novas contas para propaganda eleitoral, desde que não retome a estratégia. Silvio Navarro, decisão aí polêmica desse final de semana, então, do juiz que decidiu suspender o perfil do candidato Pablo Marçal, ele que já abriu um novo perfil, que já tem mais de 2 milhões de seguidores. E o Pablo tinha uma estratégia, né? Criou até uma competição nas redes sociais para quem, e pagava mais para quem fazia mais cortes do candidato nas redes sociais, e aí então a Justiça Eleitoral entendeu que ele estaria cometendo aí abuso econômico e, portanto, suspendeu, cassou aí o perfil do candidato nas redes sociais. A questão que fica é, essa iniciativa aí da Justiça agora favorece ao candidato? Silvio, como é que você avalia a situação? Olha, eu acho que o abuso, nesse caso, parte da Justiça. E esqueçam por um segundo que o candidato é o Pablo Marçal. Podia ser o prefeito Ricardo Nunes, podia ser essa Tabata Amaral, essa deputada Tabata Amaral, que é autora de um pedido de censura. Veja o lado ditatorial dessa jovem deputada. Podia ser qualquer candidato, Guilherme Boulos, por exemplo. Eu acho que censura, mordaça, retirar redes sociais é algo que nós assistimos em 2022 e que terminou muito mal. Inclusive, nós passamos aqui boa parte do nosso programa nos últimos dias mostrando o que é que acontecia nesses gabinetes do ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral naquela eleição. Então, aparentemente, ele fez escola, porque esse juiz decide, a exemplo do que Moraes fez no passado, decide pela mordaça, decide pela censura. Isso macula o certame. É preciso que todos tenham as mesmas condições, e neste caso está muito claro que as redes sociais se tornaram o grande alvo, porque é um trunfo do Pablo Marçal, ele tem milhões, milhares, centenas de milhares de seguidores. Então, ele se tornou alvo dessa deputada ditadora que é a Tabata Amaral, tão jovem e pregando o retrocesso, pregando a censura. Então, não importa se é Chico ou Francisco, censura não. E a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, destravou recentemente uma ação que pode ameaçar a candidatura de Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo. A ação é movida por Aldineia Fidelix, viúva de Levi Fidelix, ex-presidente do PRTB, que morreu em 2021. No processo, Aldineia acusa Leonardo Avalanche, atual presidente do PRTB, de desrespeitar um acordo interno firmado em fevereiro de 2023, que envolvia a concessão de cargos e direitos dentro do partido. Caso o processo judicial dê ganho de causa Aldineia, a comissão provisória que validou a candidatura de Marçal pode ser anulada. A viúva de Levi Fidelix alega que ela deveria ter o controle do diretório do partido em São Paulo e, por conta disso, qualquer ação de Leonardo Avalanche seria ilegítima. Piotto. Trazemos essa informação, então, relacionada também ao candidato Pablo Marçal aqui à Prefeitura de São Paulo, que a ministra Carmen Lúcia, que é atual presidente do TSE, destravou essa ação, e o que está em jogo aí é a candidatura, aspectos aí formais, jurídicos, né, da candidatura de Pablo Marçal pelo PRTB. Mas uma briga interna do partido está sendo julgada agora, justamente no momento em que o candidato, pelas últimas pesquisas, tem crescimento exponencial. Eu não vou entrar aqui no mérito das pesquisas, tampouco da candidatura, não é o caso, que pode caçar a candidatura dele por uma questão meramente de discussão. Pera um pouquinho, esse é o tipo de coisa que a Justiça Eleitoral devia ter se dedicado lá atrás. Eu não estou nem avaliando aqui o mérito do assunto, porque eu nem tenho acesso a tudo isso. Não tive acesso. Agora, esse é o tipo de coisa que o Tribunal Superior Eleitoral entra para mudar a regra do jogo com o jogo andando. O nome disso é insegurança jurídica. Lá atrás, o tribunal deveria se manifestar sobre isso. Agora é insegurança jurídica.
Agora é mexer na regra do jogo com o jogo andando. Quando o candidato, inclusive, passou pela convenção. Nós estamos no momento em que os candidatos já estão em campanha. Se já passaram pela convenção, isso já está autorizado. Vai mudar agora tudo de repente. Então, daqui a pouco, se vai se pegar aí um detalhe de uma questão partidária interna não resolvida para se suspender. E com que interesse também isso tudo está sendo movido? Eu não estou nem aqui também fazendo acusação de uma parte ou de outra, porque, de novo, eu não tive acesso ao processo. Mas agora, depois, uma convenção precisa valer para alguma coisa. O TSE precisa saber disso. Deu a convenção, está valendo. Eu preciso de uma hecatombe para mudar o jogo. Não me parece que isso seja suficiente, nem razoável. A justiça deveria ter um mínimo de razoabilidade. Agora, qual vai ser a decisão da ministra? Chama atenção porque abre, cria de novo esse clima de insegurança. O eleitor não sabe se ele leva a sério ou não um candidato que pode ou pode não ser candidato. Ponto. Qual é o ganho democrático para a eleição? A festa do povo, da democracia, para usar uma expressão lá dos anos 80.